Olá, bom dia a todos. Nessa manhã de Páscoa, um dia de meditação, um dia de oração, de agradecimento. Na Páscoa, na ressurreição do nosso Senhor Jesus, o Senhor me colocou uma palavra no meu coração. Desde de quinta-feira, o Senhor vem trabalhando, o Senhor vem falando. Algo que realmente fez efeito na minha vida. E creio que na vida de milhões de pessoas, já não é 1000 pessoas, são milhões e milhões de pessoas. E por que não até às vezes dizer 1 bilhão de pessoas, né? No Brasil há mais de 8 bilhões de pessoas, então é possível sim nós estejamos aí nessa faixa etária de pessoas. Mas o que eu quero dividir com os irmãos nessa manhã é que é o que está escrito aqui: eu sou o pão da vida. Está aqui em João 6,35. Quando foi determinado por Deus que Jesus viria à Terra, quando já estava declarado, o plano de Deus era a reconciliação. Era haver uma reconciliação dos nossos pecados serem apagados para que possamos ter acesso ao reino de Deus. Mesmo que nós não sabemos de religião, não entendíamos nada de fé, porque religião é uma coisa, fé é outra, são coisas diferentes. Mas não vou entrar nesse contexto. Mas a fé, né? Mesmo que a gente não tivesse a fé em Deus, o único Deus, Deus único, Deus vivo, o Criador de tudo, mesmo que a gente não tivesse essa condição, não nos anula do pecado, não nos absolve, não somos absolvidos. Nós temos um preço que vamos pagar por termos falhas graves, né? Falhas leves, falhas são falhas. Um pai ama seus filhos, né? Por toda a vida, o seu pai sempre vai amar seus filhos. E não importa o que os seus filhos façam, seus pais sempre irão amá-los, né? Assim é o nosso Deus. Nosso Deus nos criou no Éden. A sua graça foi derramada lá. Tem pessoas que não defendem a graça. Dizem que a graça, ela absolve tudo, ela perdoa tudo e pode continuar da mesma forma. Não é verdade. A graça, na verdade, sempre existiu. No Éden, o Adão e Eva foram exterminados, foram mortos por estarem diante de um solo sagrado, um jardim preparado somente para eles. Pecaram, desobedeceram a Deus e o Senhor os matou? Não, o Senhor lhe deu graça, derramou sua graça sobre eles. A graça de Deus é que você pode recomeçar. E se você tiver um coração bom, você vai prosperar na graça de Deus, no amor de Deus e vai estar com Deus. Se você continuar pecando, a graça vai deixar de existir? Não, a graça continua existindo. Porque graça é um favor que você não merece, que eu não mereço. Então a graça, ela sempre existiu. A graça, ela não vem na Sexta-feira Santa. Ali é uma reconciliação em graça por aceitação. Aí é diferente. Então quando Jesus Cristo veio, determinado por Deus, nós sabemos a história da Virgem Maria, também da sua prima Isabel, teve João Batista, aquele que clamava no deserto. Então tudo era programação do Senhor. O Senhor planejou todas essas coisas. Tudo isso em nosso favor. E nós sabemos por quê, né? Se nós estudarmos a história de Esdras e Neemias, ele tem um bom relato sobre essas coisas. Esdras, quando volta a Jerusalém, ele mostra para os seres humanos a criação. E ele vem vindo, dilúvio, Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, pecado. Ele vem mostrando por que o povo vive em cativeiro. Por causa de pecado. Por causa de rejeição da sabedoria
de Deus, anunciado através de seus juízes, de seus profetas. Então, essa graça que está em Cristo, como Esdras revela que o amor de Deus vem descendo por sobre toda a terra, porque o Senhor não exterminou totalmente o seu povo, mas o Senhor permitiu que o seu povo viesse pecando e também se arrependendo, e o Senhor vinha acrescentando misericórdia, graça, né? Misericórdia de suas falhas, misericórdia de seus erros, a maravilhosa graça. O Senhor vem derramando, ainda assim, permitindo que nós viéssemos através de orientações de profetas para nos reconciliarmos com o Senhor, os juízes, os profetas anunciando a palavra, dizendo: arrependei-vos, volte para o Senhor. Então, mas Deus viu que a tremenda dureza do coração do ser humano e a ganância dos seus olhos, né? O ser humano olha as coisas terrenas, o ser humano olha para tudo que é terreno, assim como olhou na maçã, né? Era bonita a maçã, ou o fruto proibido, esqueceu de olhar para Deus, para toda a sua criação. Então Jesus teve que vir por quê? Para parar esse jogo. O Senhor, eu creio que o Senhor estava cansado também. E Deus permitiu que Jesus viesse, fizesse carne, filho primogênito, unigênito dele, viesse, fizesse carne, um homem santo, e ele cumprisse um propósito e mostrasse o poder de Deus na terra. Então a Sexta-feira Santa, para muitos, né? Ele é santo. Para muitos cristãos ou para pessoas que estão vindo no Evangelho, a Sexta-feira Santa é nossa, Sexta-feira Santa, não vamos comer carne para não comer a carne de Cristo. Mas é o mesmo povo de Israel, vivia preso, escravo na Babilônia, escravo no Egito, escravo de Roma, escravo dos seus pecados, escravo de suas fraquezas. E todo mundo erra, meu irmão. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé cuide para que não caia, mas chega na Sexta-feira Santa, todo mundo vira santinho, ninguém dá um tapa no filho, ninguém dá um beliscão no filho, porque é pecado. Mas passou o ano inteiro blasfemando, não necessariamente assim, né, mas pecando contra Deus, desobedecendo seus pais, desobedecendo seus irmãos, seus líderes, enfim, pecando, coração amargurado e sem nenhum tipo de arrependimento, verdadeiro não, né? E aí Sexta-feira Santa é um dia santo. Então a Sexta-feira Santa, para introduzir desde a criação até a Sexta-feira Santa, que foi a entrega total de Cristo, quando Cristo se entregou lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Já parou para pensar nisso? Que os seus pecados durante o ano você sabe o que faz? Você sabe. Você sabe. Naquela época, para os judeus era muito difícil aceitar um homem dizer que era filho de Deus. Era muito difícil. Era blasfêmia. Naquela época era muito difícil você enfrentar o sábado curando pessoas. Era muito difícil lidar com sacerdotes, com grandes autoridades, um exército, um povo totalmente cego, né? De certa forma, não enxergavam tão claro assim como nós enxergamos hoje. Hoje nós temos tudo à nossa mão. E ainda assim a gente começa a nos tornar cegos voluntariamente. E essa é a mensagem que o Senhor tem me dito no meu coração, dizendo que existem muitas pessoas cegas. Quando a gente aceita esta palavra de Jesus, que está na Bíblia, nos 4 evangelhos, que a gente chama de evangelhos, que significa uma boa nova. O que é uma boa nova, então? Uma boa nova é nós mudarmos, né? Ou seja, nós temos uma história e nós descobrimos uma outra história.
ou seja, a verdadeira história, que é a nossa paternidade. Porque fomos criados, porque o Senhor tem nos cuidado até aqui. Então, essa boa nova, os evangelhos, ele fala da doutrina de Jesus, né, dos conceitos, ou seja, da pessoa de Jesus e de Deus, que o povo israelita pecava e pecava e pecava, até chegar o momento de Jesus. O povo parou-se às orientações de profetas e começou o quê? As pregações do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a doutrina, né, de Cristo, a doutrina de Deus, a doutrina que ensina a palavra de Deus, nos mostrando que nós temos que converter esse nosso caminho. Essa boa nova gera em nós conversão. Então, o que é conversão? Através dessa palavra nós aprendemos que aquele que roube, não rouba mais. Isso está no Velho Testamento, nos 10 mandamentos. Adore somente um único Deus, ame ao próximo como a ti mesmo. Foi os 2 que Jesus resumiu. Mas Jesus não rejeitou os outros ensinamentos. Então é o mesmo ensinamento do Velho Testamento, só que com a rendição a Cristo, o Cordeiro vivo, anunciado pelo profeta Isaías, pelo profeta Daniel, Ezequiel, Joel, profetas messiânicos e outros, que através de Cristo, o sangue do Cordeiro, sem pecado, foi levado à matadora e foi derramado por vós, para a remissão de vossos pecados, um resumo. Então esse resumo na nossa conversão não é descumprir a lei, pelo contrário, devemos cumprir, e não é uma nova doutrina, é a mesma doutrina, só que agora não há mais necessidade de nós ficarmos fazendo ofertas e sacrifícios, como era feito antigamente. Íamos aos sacerdotes, íamos aos profetas, né? E ali faziam as suas ofertas, levavam seus sacrifícios, para que Deus tivesse perdão, Deus houvesse misericórdia deles e os perdoasse. Nesse resumo, Cristo veio e aboliu isso. Irmãos, daí vem a chave do Evangelho. A chave do Evangelho é que nós devemos receber essa boa nova, converter no nosso mau caminho e escolher trilhar esse caminho, a doutrina de Jesus, que é os 10 mandamentos, mais 613 mandamentos judaicos, que são bons, difíceis de cumprir, terrivelmente, mas que a gente pode converter esses nossos maus caminhos e nos transformar eles num caminho bom, sim. E isso traz vida, traz ânimo, traz alegria, traz renovação na nossa alma, na nossa vida, muda as nossas estruturas. Mas o que o Senhor tem me alertado é que chega na Sexta-feira Santa, todo mundo se compadece, todo mundo relaxa, todo mundo, Sexta-feira Santa, ora, tem uns que jejuam. Mas no cumprimento da palavra, na boa nova, na conversão dos seus maus caminhos, tem deixado a desejar o restante do ano. Isso, o Senhor tem se irado e se inquietado nessa geração. Irmãos, essa palavra ela é poderosa na Sexta-feira da Paixão. Significa que nós devemos inverter o nosso caminho. Diz assim, irmão, essa palavra não é para mim, eu já fiz isso. Amém, irmão? Então usa essa palavra para transformar a vida daqueles que não são. Mas também você pode usar essa palavra para fortalecer a tua fé, engrandecer o nome de Jesus no seu ser, pessoalmente, internamente. Nesse processo da Sexta-feira Santa, quando Jesus se entregou totalmente,
Ali foi para completar a vontade de Deus e para trazer para nós uma direção, que eu tô aqui agora na minha casa, sozinho, tô sozinho aqui hoje, agora, meditando essa palavra, orando e buscando o meu Senhor, para que eu tenha sabedoria para cumprir a sua palavra, para que eu tenha inteligência, sabedoria de Deus, inteligência humana, para aplicar essa palavra na minha vida, diariamente, resistir o diabo, resistir os pecados, resistir as tentações, porque a palavra diz que ele vai fugir de vós, mas ele vai voltar. Então o resto do ano, as tentações vão voltar. Hoje a tentação pode chegar. Amanhã a tentação pode chegar. Às vezes fica dias sem chegar. Mas ela vai chegar. De um jeito ou de outro ela vai chegar. Então, as nossas mentes, elas não podem ser projetadas para só no domingo na igreja, não só na quinta, alguns vão 2, 3 dias, mas ela tem que ser projetada, sim, projetada, você projeta, né? Você projeta, você visualiza o seu projeto, você o coloca num papel, você mede, você bota janelas nesse projeto, usando uma construção de uma casa, você planeja a elétrica, você planeja. A nossa fé é da mesma forma, a gente tem como planejar ela. Vivermos o sobrenatural, sim, coisas novas, sim, mas a nossa base, ela não é modificada. Ela não é. A base do Evangelho não é modificada. Ela é a mesma base do Velho Testamento, que as pessoas tentam abolir hoje em dia. Tirar dos púlpitos, tirar dos altares e tirar da doutrina sua casa e sua família. E é por isso que a tentação vence. Então, a aplicação das doutrinas do Senhor diariamente na nossa vida é o que vai fazer a diferença para nós nos tornarmos cristãos melhores. Irmãos, então a gente provar da ressurreição. Hoje é domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou o terceiro dia, né? Andou por sobre a terra 40 dias, andou com seus discípulos. Tomé enfiou o dedo, descrente enfiou o dedo nos cravos, né? Eu só acredito vendo, tocando nos cravos. A Bíblia diz ali que estavam reunidos e então o Senhor Jesus mandou Tomé colocar a mão nos cravos, no buraco, né? Dos cravos, dos pregos. Jesus realizou mais uma pesca maravilhosa, estava na estrada de Emaús, se revelou às mulheres, aos homens, enfim. O Senhor Jesus estava ainda 40 dias e foi a ascensão ao céu. Irmãos, a segunda parte do Evangelho, que significa boa nova, e a conversão, traz totalmente uma restituição em nossas vidas, né? Então nós somos restituídos. A restituição gera em nós tudo aquilo que era nosso, tá? Tudo aquilo que era do Éden, né, voltou para nós quando estamos em Cristo. Por quê? A Sexta-feira Santa, Cristo morreu. A Sexta-feira Santa é a nossa conversão. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, entende? Quando nós vamos para Cristo, nós matamos as nossas vontades e dali a gente deixa na cruz, porque a cruz é o nosso sustento. Jesus é o nosso sustento. Então, quando nós morremos para nós mesmos, nós estamos declarando Jesus no controle de tudo. E nisso nós vamos vivendo então, né? Vamos vivendo. A ressurreição nos mostra de que vale a pena morrer para Cristo. Aleluia. Vale a pena entregar todas as nossas vontades, desejos, bons e maus na cruz, para que o Senhor nos conduza com a sua graça maravilhosa, com o seu Espírito, com a sabedoria de Deus, para que possamos viver e conduzir as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Então, na Sexta-feira Santa, que significa o ano todo, você morre para você.
Você tem que aceitar o conselho, você tem que aceitar a doutrina, você tem que querer que esse projeto maravilhoso de Deus, que tem todas as bases, como eu falei antes, está tudo certo, o Senhor já planejou, o Senhor já projetou, o Senhor preparou tudo. Tem até trabalhadores para trabalhar junto. Nós devemos confiar no Senhor e renunciar às nossas vontades. Nós temos que deixar essas coisas para trás e deixar que Cristo nos conduza. Estendamos a mão para a vovó que precisa atravessar a rua, isso é uma bênção, irmão. Estendemos a mão para alguém que está necessitado, é uma bênção, irmão. Entende? Todas essas coisas são bênçãos, mas dizer não para as suas vontades também é uma bênção. Dizer não para o seu orgulho é uma bênção. Quem está em Cristo, não há condenação, certo? A ressurreição do domingo nos mostra que também seremos, né? Aqueles que dormem, Mateus 24, serão ressuscitados, né? Os vivos serão arrebatados. Ou seja, não há morte para os que vivem em Cristo Jesus. Amém? Então, se nós entregamos as nossas vidas e confiamos totalmente no Senhor Jesus, nós também não só teremos a vida eterna, mas teremos uma vida abundante nessa terra. E esse é um ponto importante que eu queria dizer. Que a gente vê pessoas, até às vezes nós mesmos passamos por algumas dificuldades, porque não entregamos totalmente nas mãos do Senhor certas áreas da nossa vida. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Eu sou o pão da vida, né? Quem comer desse pão jamais terá fome, né? E depois do versículo diz também de que eu sou a água, as fontes de águas vivas. Quem beber desta água jamais terá sede, mas terás vida em abundância e terás uma vida eterna. Amém? O Senhor quer que nós morramos na sexta-feira, morramos, né? Morreremos, não, morramos. Devemos morrer na sexta-feira 13, na sexta-feira santa 13 não, para recebermos as bênçãos do Senhor nesta terra, porque vivemos em sã doutrina dele. Irmãos, o arrependimento é necessário para que a gente tenha uma vida próspera e abençoada. Só que um arrependimento que gere fruto. Fruto de arrependimento. Sabe, irmãos? Então, para mim chegar ao fim da missão, da mensagem de hoje que o Senhor Jesus me deu. Irmãos, eu era uma pessoa, eu era um traficante, usuário de drogas, incansavelmente. Usávamos drogas pesadas, pesadíssimas, cocaína, muita bebida, e nós vivíamos, eu digo nós porque eu tinha muitas pessoas que andavam comigo naquela época, e nós vivíamos totalmente perdidos, irmãos, perdidos, uma vida destruída, falsamente parecia ser uma vida boa, assim, iludida, né? Adrenalina, mas não era, irmãos. Quando chegou um momento na minha vida que eu entendi de que existia um propósito na minha vida, e não era fazendo as coisas que eu queria, era fazendo as coisas que Deus queria para mim. Eu acabei descobrindo, irmãos, de que as minhas ilusões, os meus desejos, as minhas vontades não eram boas. Então, quando você conhece a Cristo, você morre numa sexta-feira santa, você recebe essa boa nova, você converte seu caminho e você é justificado. Volta para você as coisas boas do Senhor, se você se manter na sã doutrina. Eu tive que pagar um preço altíssimo, irmãos. Eu fui humilhado, irmãos, por muitas pessoas depois de convertido. Aguentei firme. Eu passei processos doloridos fazendo a obra de Deus, trabalhando na igreja, que só eu mesmo sabia as dificuldades que eu tinha, tanto financeiras quanto físicas, no meu corpo.
né? Dificuldades de compreensão, de entendimento nas coisas. Mas eu busquei ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu busquei ao Senhor na sua palavra. Eu busquei ao Senhor nos pés da cruz. Eu simplesmente olhei para a cruz, olhei para a palavra, olhei para a oferta de Cristo a Deus, olhei para a sã doutrina, olhei para os 10 mandamentos, olhei para os ensinamentos do Antigo Testamento. Comecei a olhar futuramente para a nova vida eterna que teremos. E eu me entreguei totalmente ao Senhor e disse para Ele: quebra as minhas defesas, Senhor. Eu não quero mais ser resistente. Eu não quero ser mais alguém que vai ficar relutante com a sua vontade. E meu coração começou a se abrir, começou a se romper. E as minhas defesas começaram a serem quebradas. Elas não foram retiradas com carinho, elas foram quebradas, porque a palavra do Senhor, ela vem e confronta o pecado, confronta a maldade do coração do homem, confronta as nossas raízes malignas que eu tinha, né, de uma vida de drogadição, de brigas, de raiva, de iras. Irmãos, tudo isso são defesas do corpo para impedir que o fruto bom, fruto do Espírito, fruto de Deus, flua dentro de nós. Então a palavra veio e começou a bater, começou a quebrar, começou a desmanchar. Irmão, eu digo que eu rompi 100% das minhas barreiras. Eu rompi 100% das minhas barreiras porque eu me transformei por total. Hoje em dia eu não preciso de ninguém pregando a salvação para mim. Eu sou a própria salvação. Através da palavra eu me torno salvo. Entende? Através da palavra que eu anuncio a salvação. Porque eu não só tenho a salvação por aceitar a Cristo, mas eu tenho a salvação que é a palavra que é anunciada através da minha boca. E nesta manhã, eu anuncio, eu declaro que você tem direito à salvação. Você precisa simplesmente reconhecer quem você é, pedir a autorização, pedir a presença do Espírito Santo que venha e libere todas as maldições do seu corpo, entre na sua vida, transforme sua vida, renove seu caminho e você vai começar a viver uma vida purificada pelo Espírito Santo. Mas você precisa quebrar as suas defesas, você precisa deixar essas defesas para trás, dizer que elas não têm autoridade sobre você e você está apto a viver algo novo na parte do Senhor. Irmãos, a Sexta-feira Santa então é a sua morte, porque você deve ofertar ao Senhor a sua própria vontade e dizer que desiste e deseja que Ele venha. O engano do ser humano hoje é simplesmente dizer: eu estou em Cristo, amém, nova criatura eu sou. E não faz mais nada por isso. Chega em casa, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa todo mundo. Nós estamos dizendo que você não tem que ensinar as pessoas. Algumas pessoas necessitam de um pouco de correção, você as corrige. Algumas pessoas realmente não são evangélicas, então elas vêm para perturbar. Não é dessas coisas que nós estamos falando, entendeu? Eu particularmente estou lidando com uma pessoa hoje que é teimosa. Ela não aceita, sabe tudo, mas a sua vida não tem fruto. Ela está como eu estava anos atrás, perturbado, frustrado, nada dá certo, tudo é revolta, entende? Então não é disso que eu estou falando, que você tem que... Não, você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, determinar sobre a vida dessa pessoa a autoridade em Cristo Jesus, anunciar a ela que ela está em pecado, mostrar para ela que ela precisa se render, que ela precisa se entregar, morrer na cruz, entregar tudo nesta cruz e resolver esse evangelho que é a boa nova, que é converter o seu caminho para você conseguir restituição total. A restituição ela não vem só porque você aceitou a Cristo. A restituição ela vai vir quando você conseguir converter o seu caminho e você começar a ir em diante. Então você começa a receber a restituição, entende?
receber a bênção de Deus, receber todo o maná, todo o alimento, todo o sustento, toda sorte de bênção. E você começa a viver uma vida abençoada e próspera. E a principal delas é uma pessoa sensata, sensatez. Uma pessoa que não mente mais, uma pessoa que não rouba mais, uma pessoa que não engana, não trai, não adultera mais. Irmãos, uma pessoa que não dá falso testemunho, uma pessoa que não cobiça as coisas dos outros, você se torna alguém diferente. A sua vida muda. Você deixa de querer as coisas dos outros e começa a querer somente as coisas de Deus. Se existe uma coisa que você pode cobiçar, né, intensamente, sem limites, é a palavra de Deus e seus ensinamentos. É querer as bênçãos do Senhor, isso sim. Isso é algo que você pode ir de atrás sem nenhum tipo. Deus faz questão que você faça isso. Agora vai atrás das ovelhas de outro rebanho para você ver o que vai acontecer. Nem Deus vai te abençoar, sabe? Vai de atrás da empresa dos outros, tentando conquistar e ganhar e adquirir as coisas que é dos outros. Nem Deus vai te aprovar, quanto muito o ser humano. Então você vai arrumar inimigos em vez de arrumar amigos. Nossa palavra hoje de manhã, ela é poderosa. É o dia da ressurreição. Pois é, tem que ressuscitar em você, em mim, em todos nós, o verdadeiro evangelho. O evangelho da vergonha, o evangelho da submissão, o evangelho da entrega, um evangelho que nos leva a uma conduta bíblica, um evangelho onde você não negocia os seus princípios, os princípios cristãos, não o seu princípio do coração, mas os princípios cristãos, o princípio de Deus, a vontade de Deus, do cumprimento da sua palavra. Essas coisas você não negocia. Irmãos, eu adquiro algumas lutas, né? Eu acabo encontrando algumas lutas para confrontar essas coisas, sem briga e sem guerra. Mas eu não vou negociar. Eu não vou negociar com o soberbo. Eu não vou negociar com o orgulhoso. Eu não vou negociar com quem não tem submissão. Para esses, só anunciamos a palavra. Só dizemos a ele: o orgulho derrubou Satanás do céu. A soberba, o desejo de querer as coisas celestiais, o trono de Deus, largou o diabo na terra. Abandonou toda a glória que estava ao seu redor no reino de Deus e perdeu tudo isso por seu próprio orgulho. Foi tudo perdido. Essa é a palavra que nós temos que dizer para as pessoas que estão em submissão da carne, vivendo as suas próprias vontades, entregando os seus próprios deleites, não respeitando o caráter de Deus. Através das pessoas, o Senhor manifesta o seu caráter, o Senhor mostra a mudança. E nessa manhã, essa palavra poderosa, irmãos, ela entra no seu coração, ela vem a fazer a transformação, a moer as suas defesas, como fez comigo, como tem feito ainda. Tem muitas coisas que durante o dia a gente vem carregando, a gente vai orando e vai eliminando e vai trabalhando, porque não conseguimos ficar o tempo inteiro só em oração. Nós oramos em espírito, renunciamos à maldade em espírito, no nosso trabalho, nas amizades, enfim, em tudo que nos rodeia. Há uma atmosfera negativa, maligna, agindo sorrateiramente nos corações, na vida das pessoas. Então o dia inteiro a gente fica ali rompendo, brigando, estilhaçando, como eu falei, as nossas barreiras, aquelas que já foram eliminadas, amém, e aquelas que estão querendo se formar, né, para criar uma trave no nosso olho, para que nós não possamos ver, uma obstrução à nossa frente, para que não consigamos avançar. Irmãos, cotidianamente, diariamente, essa ação maligna está sempre te rodeando. Então já está repreendido, recebe isso na tua vida, mas entenda o seu posicionamento, que a partir de hoje você precisa posicionar-se. É a ressurreição de Cristo, é vida nova para você. Onde todo mundo chorava na morte de Jesus, o Senhor Jesus estendeu seus braços voluntariamente.
voluntariamente, porque ele sabia o Deus que ele serve, o Deus que é seu Pai. Ele sabe o poder do reino de Deus em amor pela sua criação. Então Cristo se entregou, sofreu, padeceu por mim e por ti. Então a mesma coisa faça, renuncie-se, não olhe para as pessoas que estão ao seu lado, receba a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, e o Senhor vai transformar você e a sua casa. Se você continua sendo confrontado por homens de Deus, por mulheres de Deus, é porque você ainda não está transformado. Você ainda precisa de transformação. O Senhor está trabalhando a teu favor. E quando você escuta esse vídeo, o Senhor está te dizendo: quebre as suas defesas com a minha palavra. Aleluia. Entregue-se à minha palavra, à minha presença. Dobre os seus joelhos. Fique comigo. Busque a minha presença. E eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer a tua geração, a sua própria vida. O Senhor vai engrandecer a tua casa, o Senhor vai honrar a tua casa, vai abençoar a tua casa. Irmãos, não se apavore quando as pessoas saírem, não te preocupe. Aquilo que está em você vai contagiar mesmo os que saíram. Porque o seu bem não precisa ser colocado num monte alto, em cima de um palanque. Os bens que Deus produz em você, eles simplesmente refletem. Então você seja luz aonde estiver. Amém? Que nessa manhã receba toda a autoridade na palavra de Deus. Eu oro por você agora. Espírito Santo, enche a vida desse servo querido do Senhor, desta serva, dessa criança, desse adolescente, Pai. Senhor Deus, deste ancião, deste idoso. Pai querido, em nome de Jesus, acende a chama do Evangelho, a verdadeira palavra, Deus, de arrependimento. Senhor, a sexta-feira santa é dia de morte, sim, é dia de entrega total sobre a vida. Senhor Deus, dando grandeza, Senhor Deus, a excelência do Senhor, as maravilhas do Senhor que irão acontecer em nossas vidas. O Senhor vai ressuscitar em nós no domingo de Páscoa, nos dias seguintes da nossa vida. O Senhor vai ressuscitar em nós, em nome de Jesus, Pai, toda sorte de bênção que é para nós, Pai, mas principalmente a nossa morada no céu, a vida eterna, porque é disso que se trata. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós estamos diante do Senhor nessa manhã, orando e suplicando a tua bênção, pedindo que o Senhor entre e estilhasse as nossas defesas, as defesas da carne, para que produza fruto do Espírito. Aleluia, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos, eu e meu irmão, a Ti, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém. Deus abençoe, meu querido.